O outro grande evento dessa segunda-feira em Brasília foi a posse de 4 novos ministros, na Casa Civil e nas pastas de Educação, Saúde e Comunicação Social. O repórter especial Gerson Camarote mostra como o clima da cerimônia foi revelador da alta ansiedade dos partidos aliados em relação aos próximos movimentos da reforma ministerial. Depois de semanas de calmaria, o Palácio do Planalto ficou cheio. Tomaram posse Aloysio Mercadante na Casa Civil, José Henrique Paim na Educação, Arthur Quioro na Saúde e Thomas Trauma na Secretaria de Comunicação. Dilma aproveitou para ensaiar um discurso de campanha ao fazer um balanço de 3 anos de governo. Nós chegamos ao 4º ano de mandato, seguindo as diretrizes que nos propusemos durante a campanha e também desde a posse. No final, congestionamento de ministros na porta do elevador e muita conversa ao pé do ouvido. O PMDB pediu pressa na segunda parte da reforma ministerial. O mais rápido possível para poder tocar o barco. O ministro da Aviação Civil sintetizou o desejo do PMDB: aumentar o espaço no primeiro escalão. A grande esperança do partido nesse sentido. Também no Planalto, o PTB aguardava ser chamado para ganhar um ministério. O nosso nome é Benito Bravo. O indicado foi cauteloso. Essa definição de governo, de ministério, é uma decisão da presidente, é indelegável na minha avaliação. À tarde, já no Congresso Nacional, o novo chefe da Casa Civil preferiu o silêncio sobre o tema. Você acha que melhora agora a relação com o Congresso, com essa reforma ministerial, ministro? No plenário, os líderes não escondiam a ansiedade. O líder do PROS deixou claro que o partido só vai referendar um nome que tiver o apoio da bancada. O que a bancada não vai fazer é ser barriga de aluguel. Já o presidente da Câmara tentou desvincular as mudanças no primeiro escalão com a pauta de votações no Congresso. Uma coisa não depende da outra, né? Camarote, em que pé está, pela tua apuração, essa negociação com o PMDB? Olha, tá difícil, há impasse. A presidente Dilma está com o vice-presidente Michel Temer há quase 5 horas, Renata, em reunião que começou no final da tarde. Já teve uma primeira etapa, só Dilma e Michel Temer. Já teve uma segunda etapa, que terminou agora há pouco. Dilma, Michel Temer, que é o vice-presidente, com Eduardo Braga, líder do governo, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. E agora a conversa continua com o presidente, o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. Enfim, há impasse, o PMDB quer aumentar um ministério, o nome já levado do senador Vital do Rego, segundo me disse o líder do partido, senador Eunício Oliveira, para uma pasta no primeiro escalão, sendo que o PMDB da Câmara aceita a indicação do Vital do Rego, mas quer ampliar esse espaço e não perder os 2 ministérios já existentes. A bancada da Câmara, inclusive, disse que se for para perder um ministério, é melhor perder 2. O partido da Câmara tem o Ministério do Turismo e o Ministério da Agricultura. Então, esse é um problema. Mais do que isso, Renato, eu percebo que tanto na bancada do Senado e na bancada da Câmara há um clima de grande insatisfação com essa demora para resolver o problema do PMDB, que deveria ser um aliado preferencial, nas palavras de parlamentares que eu vi agora à noite, pouco antes aqui de entrar no ar. Renata. Obrigada, Camarote. Depois de ver aí os últimos passos da reforma com o Camarote, convém a gente voltar um pouquinho para a fala da presidente na cerimônia de hoje, porque nessa fala a gente percebe alguns elementos que a gente vai ver muito martelados na campanha eleitoral. Primeiro, quando ela fala em manter os fundamentos macroeconômicos, a gente percebe que ela está tocando ali num ponto em que o governo dela tem sido muito questionado e vai tomar todas as medidas possíveis nos próximos meses para vender a ideia de que manteve os fundamentos macroeconômicos. Depois ela falou em crescimento da economia, o que é um tema delicado para ela, porque Dilma vai para a reeleição, ao mesmo tempo em que ela vai para a reeleição com uma taxa de desemprego menor do que a de todos os antecessores recentes dela, menor do que a de Lula, menor que a de Fernando Henrique, ela vai para a reeleição, por outro lado, com uma taxa de crescimento econômico que é a menor
Então, o quadriênio dela provavelmente vai ser complicado de vender na campanha desse ponto de vista do crescimento da economia. E quando ela fala, na cerimônia de hoje, ela falou muito no processo de inclusão social iniciado em 2003. O que significa? Significa que, pelas dificuldades enfrentadas na economia nesses 4 anos de governo Dilma, muito provavelmente o PT vai fazer uma campanha eleitoral em que procure se concentrar não só nesses 4 anos, mas nas conquistas dos 10 anos desde o início do primeiro mandato do ex-presidente Lula.